Diego Rafael, sou aluno de pós-graduação do curso de Ciências e Tecnologias em Saúde da Universidade de Brasília, no campus Ceilândia. A minha dissertação de mestrado é baseada em produção artesanal de cerveja. No caso, na minha dissertação, vou produzir a cerveja Catarina Sour e hoje no curso vamos produzir um estilo que é muito popular no mundo e ao mesmo tempo um pouquinho complexo, que é o estilo Weissbier, ou cerveja de trigo, né? Cerveja Weiss significa alemão branco, então é uma cerveja meio esbranquiçada, leitosa. Normalmente, regularmente, ela não é filtrada, há exceções, só que normalmente os alemães, dentro da sua escola de cerveja alemã, eles gostam de manter um estilo bem dentro da característica, né? Sem filtração, deixar ela bem opaca para ficar bem mais pesada no sentido do paladar. Então, nós vamos fazer estilo 30 litros desse estilo de cerveja hoje. Vou mostrar todos os processos, né, individualmente para vocês entenderem. Vamos usar essa máquina, que é uma máquina single vessel. O que significa single vessel? É uma máquina que no mesmo caldeirão ela consegue fazer todos os processos de fervura, de rampas e tudo mais. Então, e também até a lavagem do malte. Nós vamos só suspender o malte, fazer a lavagem e continuar o processo de fervura para adicionar os lúpulos. Então a gente vai usar essa máquina. Eu estou usando essa aqui também, é o mesmo processo, é uma single vessel, só que eu estou usando ela mais para fazer a lavagem. Eu vou ferver essa água, ferver não. Chega a 70 graus, 75 graus, aí eu faço a lavagem do malte para usar esse aqui. Estou usando as duas, mas essa aqui é só para fervura. Eu posso muito bem esquentar num forno, né, numa água e tal. Mas eu não vou fazer isso, vou usar essa logo que eu tenho as duas, vou fazer as duas. Vou usar as duas. Então, esse aqui é a nossa receita de cerveja de trigo. É uma cerveja de trigo que usa na nossa receita nós usamos metade da proporção de malte de Pilsen, que é o malte mais popular do mundo, né, bem clarinho e tudo mais, e o malte de trigo, que é o malte que dá o peso da cerveja, né, a famosa cerveja de pão, né, é o pão que nós bebemos. Então, eu vou explicar cada processo de rampas, que são as temperaturas que se utilizam para fazer esse tipo de cerveja, para dar as nuances aromáticas e de sabores da cerveja, que é bem dentro do estilo da cerveja. Então eu vou mostrar o próximo processo que nós vamos fazer, vai ser inicialmente a moagem do malte. Então eu vou moer os dois maltes, certo? Vou adicionar aqui dentro da nossa cervejeira. Ela possui um cesto que ela vai separar o líquido do sólido. Então essa parte sólida que nós vamos moer agora, ela vai ficar inicialmente junto com a água, e depois que nós fazemos o processo de infusão, nós vamos extrair os açúcares dessa água para depois só usar o mosto, que é o líquido açucarado que nós estamos extraindo do malte. Então eu vou fazer a moeção agora para vocês verem, e qualquer dúvida eu vou estar no final do curso online disponível para vocês. Pode me perguntar, vou estar disponível. Eu sou também, eu além de estar fazendo mestrado nessa área, eu sou sommelier de cerveja, então eu conheço estilos de cerveja, né, das escolas cervejeiras do mundo. E qualquer dúvida de um processo, faltou alguma coisinha, vocês podem procurar e eu vou estar disponível, beleza? Então, o próximo processo é moeção. Vamos partir para a moeção. Gente, agora vou fazer a moeção, certo? O malte, ele está em grãos, certo? Ele está inteirinho. Aí a gente, para facilitar a quebra das enzimas, o objetivo nosso aqui é a extração dos açúcares, né? Então a gente tem que, para facilitar essa extração, nós moemos ele, certo? Para depois botar dentro da panela. Então a gente vai moer o malte. A gente tenta não moer muito no sentido de ficar muito pó. A gente tenta moer só para quebrar ele mesmo, para conseguir extrair mais fácil, né? Mas quanto mais moer, melhor, porque você extrai mais rápido ainda. Só que aqui tem um problema: se deixar muito fino a moeção, fica com muita partícula sólida, né? Fica uma coisa meio com umas borras dentro da água, e nosso objetivo não é esse, que a gente acaba perdendo litragem de cerveja. Então a gente basicamente tenta moer no sentido de quebrar o malte, mas não deixar ele muito esbranquiçado, muito em pó. Então a gente configurou aqui a nossa moedora, certo? A gente vai moer agora, ela é elétrica, então é mais fácil. Nós vamos pesar 3,5 kg, então vou adicionar aqui.
vê que ele só está quebrando o malte, né? A gente não quer que ele fique muito triturado. Então aqui está só o nosso malte Pilsen. Vou adicionar isso aqui agora na panela, certo? Para depois moer o segundo malte, tá? Só um minutinho que eu já vou trocar o de malte. Como eu disse, aqui ela tem um cesto, certo? É um cesto de inox. E ela é cheia de furinhos. Ela tem uns furinhos embaixo que é justamente para deixar o líquido entrar dentro do malte. Então a gente vai adicionar agora o malte dentro desse cesto, certo? A temperatura da água já está na temperatura que eu quero a primeira rampa. Ela está a cerca de 50 graus, 45 graus. A gente quer 45, só que eu coloco um pouco a mais, porque quando você adiciona o malte ele já está frio, então acaba a temperatura baixando. Agora eu vou moer a segunda parte, que é a cerveja, o malte de trigo, certo? Vou botar aqui para moer o segundo malte. Vai ser a mesma proporção. Na nossa receita, eu nunca tive problema com isso, sempre ficava muito saborosa a cerveja. Então eu uso a mesma proporção. Existem vários tipos de receita. Pode usar 20%, 30%. Eu uso 50% porque comigo nunca deu problema. Então, eu indico. Sempre, nunca deu problema mesmo. Maravilhosa essa receita. Então 3,5 kg passou um pouquinho, mas vou voltar um malte moído. Então vai ficar assim. Então 3,5 kg, vai adicionar de novo, certo? Os dois juntos. A ideia da nossa panela, tanto essas quanto as mais artesanais mesmo, a ideia é cobrir a água que está aqui dentro, cobrir. Eu botei cerca de 20 litros. Eu tô achando que tá um pouco ainda, ó, não tá tão coberto. Então eu vou jogar um pouquinho dessa aqui pra cá e deixar coberto o malte. Mas para isso antes eu vou botar a nossa tampa de cesto. Então é basicamente é um cesto que tem dois lados. Tem um lado fundo que é do mesmo jeito desse. Então esse aqui é também furadinho, vou botar aqui em cima. E isso aqui ajuda muito a reter a parte proteica, né, que vai fervendo e tudo. Então vai subindo muita espuma, que é a parte proteica. Isso que ajuda muito também na retenção, sobretudo para a cerveja de trigo, porque a cerveja de trigo tem mais proteína do que as outras, por causa do malte de trigo. Então ela vai subir muita espuma. Então com isso aqui a gente já consegue segurar bastante. E a máquina mesmo já veio com isso. Então vou botar aqui por cima, certo? Ela está até coberta, olha aqui. Até coberto, vou botar só um pouquinho mais de água talvez nem coloque. E aqui a nossa panela, ela tem um buraquinho justamente para não entupir o malte. Então assim, a gente vai ficar recirculando o mosto. O que quer dizer? O mosto quer dizer que é a água rica em açúcares, né? Em proteínas e tudo. Então a gente vai botar isso aqui para ter a fuga, né? Quando encher muito, quando a gente vai circulando muito e o malte está fazendo uma cama. Quando esse malte não deixa muito passar água, ela entra aqui por dentro, então ela não entope. Então é basicamente isso. Eu vou botar aqui, vou mostrar para vocês a rampa de temperatura agora, vai ser o próximo processo. A gente vai começar com a primeira rampa, que é de 45 graus Celsius. Por quê? Nessa rampa a gente consegue extrair algumas enzimas que são do ácido clorídrico. O que isso quer dizer? É um ácido que dá uns aromas de cravo, um pouco de banana, mas mais cravo.
Então, esse estilo de cerveja, ele pede basicamente esses aromas. Então, uma cerveja de altíssima qualidade de trigo, ela tem aromas de cravo ou banana. Banana mais verde, mas ela tem. Então, assim, a gente consegue extrair esse ácido clorídrico justamente nessa rampa de 45 graus. Nenhuma outra cerveja você vai ver fazendo esse tipo de rampa, porque ninguém quer essa característica na cerveja. Só que a cerveja de trigo, por ser uma cerveja mais pesada e tudo mais, ela tem esse aroma muito característico. Então, a gente vai fazer uns 10 minutinhos para depois passar a 55 graus. Então eu vou começar aqui, certo? Eu vou ligar a máquina para fazer esse negócio, esse processo de braçagem, né? Essa rampa de 10 minutinhos. Eu vou filmar para vocês rapidinho, porque é bem simples. Esse processo ela vai chegar na temperatura e vai começar a contar o tempo. Essa máquina é automatizada. Normalmente, quando a gente faz cerveja mais banalmente, a gente fica circulando, a gente fica jogando o moço daqui, vai circulando com a panelinha, né, e tal. Só que essa panela aqui, essa aqui ela tem uma bomba interna que ela faz essa recirculação. Vou até instalar aqui. Então, a gente consegue fazer isso praticamente muito mais simples, certo? Então eu vou ligar ela. Vou ajustar a temperatura que eu quero. Eu quero que ela faça 10 minutos, né, em 45 graus. Então eu vou ajustar aqui. Eu vou ajustar aqui que ela é bem automatizada, então eu vou botar 45 graus a temperatura. 45 graus e por tempo. Aqui está 60 minutos configurado, eu vou botar 10 minutos, que é só justamente para extrair algumas características desse estilo de cerveja. Opa. Quando chegar nessa temperatura, ela já vai começar a contar. Fazer aqui que tá. Eu vou configurar um por um para vocês acompanharem. Então eu vou mandar start. Então ela tá fazendo a braçagem, que é o meshing, né? Não. Ela pulou o processo. Ela tá fazendo meshing. Então eu vou botar automático para contar os 10 minutos já. Ela tá a 50 graus, mas ela vai acabar baixando por conta disso. E eu vou fazer a circulação. É uma bombinha que está interna, ela faz essa recirculação. Vocês vão ver agora que a temperatura vai começar a cair, porque está mais quente água embaixo. Quando ela passa pelo malte, ela vai começar a baixar a temperatura, certo? Então a gente vai querer extrair essas nuances desse estilo de cerveja. Então ela vai recirculando, basicamente eu espero esse processo acabar. Beleza? Então aí o próximo processo vai ser outra rampa. Eu vou aumentar a temperatura da panela, ela também é automatizada, então ela consegue esquentar a água. Eu vou aumentar para 55 graus depois. Vou circulando aqui e deixo durante 10 minutos, tá? Depois uma próxima. Aí quando chegar lá eu aviso para vocês. Então, gente, já ficou 10 minutos na temperatura, ela baixou, ó, ficou cerca de 46 graus, certo? A gente agora vai fazer o start da nova temperatura, que é de 55 graus. Então ela vai começar a aquecer. Aqui ela já está avisando que já está esquentando o mosto, mas eu vou continuar recirculando, certo? E ela vai subir a rampa. Então, basicamente, a gente fez a rampa de 45 graus, que é justamente para extrair o ácido clorídrico. Depois a rampa de 55 graus. Essa rampa, a característica dela é a retenção de proteica. Então o que a gente faz com essa rampa? Ela também não é toda cerveja, na verdade 90% das cervejas não usa essa rampa. Essa rampa é justamente para você reter um pouco de espuma, porque a característica da cerveja de trigo é ter muita espuma proteica. Então a gente faz essa rampa de 30 minutos, que é justamente para não deixar só ter espuma, porque ela vai ficar com muita condensação. Então o que a gente faz? Meia hora a 55 graus e posteriormente a gente vai passar para a rampa de 67 graus. É a rampa mais utilizada em qualquer tipo de estilo de cerveja. Ela tem que ser usada, porque é justamente a rampa que faz a extração dos açúcares. Então essa rampa aqui é justamente para reter a proteína que tem muita concentrada no malte de trigo. Então na cerveja de trigo nós temos que ter um pouco de retenção dessa espuma. 30 minutos, quando chegar na temperatura, ela vai começar a contagem de 30 minutos para baixo, certo? Então ela começa aqui em 30 e vai baixando, como vocês viram na última rampa. Começa a 30 minutos, quando alcançar a temperatura dos 55, ela começa a contar. Então eu vou aguardar chegar esse tempo. Quando chegar na temperatura, começar a baixar, eu mostro de novo. E depois eu passo para a próxima rampa. Beleza?
Então agora chegou, chegou na temperatura, certo? Só vou dar ok aqui, ó, já vai contar. Beleza? Então vai ficar durante 30 minutos a 55 graus. Aí, depois eu vou para a próxima rampa, beleza? Agora ela já começou a contar na temperatura de 67 graus, certo? Ela chegou, essa temperatura, 90% da cerveja, até mais. 90% é a fase que a gente extrai os açúcares, que vão ser açúcares fermentáveis. O que isso quer dizer? A gente vai estar extraindo basicamente o processo de braçagem, que é pegando os açúcares para a gente botar na água e virar o mosto. Esse mosto ele vai ser fermentado. As leveduras vão consumir os açúcares desse mosto, né? E vão transformar todo esse açúcar em álcool. Essa rampa de cerveja, com essas características que nós temos, ela vai ficar em torno de 5,5% de álcool. Então, assim, 7 quilos, fazer 30 litros, vai ficar em torno de 5,5% até um pouco mais de álcool. A gente pode fazer toda a medição disso no final, quando a gente vai fazer a gravidade original, que é a gravidade de açúcar que tem aqui, e depois a densidade final, que é quando os açúcares já são fermentados. Aí a gente vai saber quanto que vai ter de porcentagem de álcool. Em média vai estar em torno disso, vai ter de 5,5 e 6. A gente pode fazer essa medição, a gente faz a medição com refratômetro ou pode ser com aquele teste de iodo, né? Extrair o máximo de açúcares e tudo mais. Mas a gente não vai fazer muito, essa rampa eu não vou fazer muito disso nessa cerveja, porque eu já tenho um padrão, né? A gente já estabeleceu essa quantidade, toda vez que a gente faz fica em torno de 5,5. Então 5,5 de potência alcoólica vai ser essa cerveja. A gente vai ficar extraindo agora durante 1 hora esses açúcares fermentáveis e por fim a gente vai fazer a última rampa, que é a de 75 graus. Essa última rampa é mais simples, né? 10 minutos, é só para inativação enzimática. Então a gente vai deixar as enzimas estabilizadas para inativá-las e depois a gente vai passar por um outro processo, o processo de fervura. Nesse processo de fervura vai durar 1 hora. Dentre essa 1 hora, a gente vai botar o lúpulo, vocês vão ver o botânico, bonitinho, mas só para adiantar a explicação. Quando chegar a 100 graus, a gente vai adicionar esse lúpulo, que é um lúpulo especificamente para amargor. Esse magro é um lúpulo genuinamente alemão, né? A gente vai usar para fazer 30 litros, 7,5 gramas desse lúpulo. Você vê a potência dele, 7,5 gramas a gente consegue propor o amargor que a cerveja propõe. Apesar dessa cerveja não ser muito amarga, a característica dela é ser bem equilibrada, dentro das características da escola alemã, né? Então, assim, a gente vai ficar durante 1 hora, né? Quando começar a fervura, eu já adiciono isso, e depois, nos últimos 15 minutos, eu adiciono um lúpulo que é muito mais aromático, que é o Perli. Ele é da República Tcheca, mas ele é maravilhoso também, ele dá um aroma maravilhoso. Então, essa é a nossa receita para 30 litros, certo? E eu vou fermentar com essa levedura, a levedura WB06. Quando esse mosto baixar a temperatura e chegar a 27 graus, eu vou fazer esse processo de inoculação da levedura. Essa cerveja fermenta alcoolicamente, né? A gente vai conseguir extrair todos os compostos alcoólicos na fermentação em torno de 7 dias, é o mínimo, né? 7 dias ela fermenta naturalmente, depois a gente pode botar dentro do refrigerador para ela dar uma limpada nela. Apesar desse estilo não precisar disso, porque esse estilo, como eu disse, ele é um estilo que pede, né, uma cerveja mais turva. Então, normalmente a gente não faz isso. Eu também não vou fazer, para essa cerveja eu não vou fazer isso. Então, passando esses 67 graus durante 1 hora, a gente vai passar a rampa de 35, beleza? Então é isso, por enquanto. Então, gente, aqui chegou os 75 graus, certo? Eu vou dar um ok para começar a contar os 10 minutos para inativação enzimática. Posteriormente a isso, vai começar a fervura. Aí vai ser quando eu vou adicionar os lúpulos. A fervura demora um pouco para chegar porque ela chega perto de 100 graus. Aqui em Brasília, a gente está a 2.000 e poucos acima do mar, então 97, 98 ele já começa a ferver. Aí eu vou adicionar os lúpulos, certo? Vou botar nessa ordem, o Magnum primeiro, que é de amargor, vai ficar durante 1 hora na fervura, vai extrair os óleos iniciais para dar o amargor da cerveja. Apesar dessa cerveja não ter tanto amargor, mas ela precisa do equilíbrio, senão ela fica doce. Aí fica uma coisa que não dá para tomar muito. E depois um lúpulo aromático. Então, vou aguardar esses 10 minutos e já começa a parte da fervura, beleza?
na fervura eu faço esse processo de adicionar os lúpulos. Aí acabou agora, vai começar a fervura, certo? Tá começando a aumentar, vai chegar, o objetivo dela é chegar a 100 graus, mas 98 ela já começa a ferver. E o que eu vou fazer agora? É um processo muito importante, que é o processo de lavagem. A gente vai lavar o mosto, o malte. Como é que funciona? Eu vou suspender, como eu disse aqui, é uma panela falsa, né? Eu vou tirar aqui porque ele estava segurando. Eu vou suspender essa panela falsa, que é o que está segurando a parte sólida, e vou deixar só a parte líquida, que é o que a gente quer para fazer a cerveja. Então, eu vou suspender aqui, faz um pouquinho de força, mas é de boa. Aqui está toda a parte sólida. Eu vou esperar esfriar um pouquinho. Aqui um papelzinho. Aqui está todo o malte que foi cozinhado, né? Basicamente. Então aqui agora eu vou fazer um processo muito importante, que é a lavagem. Eu estou esquentando essa água aqui, vou jogar essa água aqui nesse malte para fazer a lavagem dessa parte, porque primeiro evaporou muita coisa, muita água nesse processo. Então a gente já perdeu alguma quantidade de líquido. Então eu vou além de recompor o que foi perdido na fervura, né, no cozimento, eu vou também fazer uma lavagem. Essa lavagem tira cerca de 30% de todo o mosto, de todo o açúcar que a gente precisa, porque tem muita coisa que está dentro dos maltes ainda. Então eu faço uma lavagem com água quente, agora eu vou jogar para cá, usar a bomba dessa máquina para jogar para cá. Conectou. Eu esqueci que eu não esquentei água tanto antes, mas eu vou quando chegar a 60 graus mais ou menos, eu já vou fazer a lavagem nessa aqui, beleza? Vou fazer a lavagem e aí vai começar a fervura. Aí eu vou ter que descartar esse malte, beleza? Aqui, gente, só vou ligar a bomba dessa máquina, certo? Para jogar para essa aqui. Então, aqui normalmente ele faz a recirculação para cá. Só que eu vou fazer só a lavagem. Agora já está quente. Ó. Então, vou fazer só a lavagem. O máximo que eu puder espalhar essa água é melhor, porque vai pegar todo o composto de malte. Mas é isso, só uma lavagemzinha para limpar e extrair o resto dos açúcares que estão aqui ainda. Então, tô só jogando como fosse uma lavagem mesmo. Então, gente, vou aqui fazer a medida do lúpulo, certo? Foi 7,5. Eu vou botar, então vou chegar aqui 7,5. Esses lúpulos aqui, gente, o lúpulo é uma flor, né? É uma plantinha. Só que esse aqui é em pellet. Ele é melhor para conservar e dura muito mais do que fosse mais natural. E tem a mesma característica do fresco, né? Então, o pellet é onde você encontra em lojas especializadas. Tá 7,7. Ó, esse aqui é o Magnum Hallertau, é alemão, tá? Eu uso um coadorzinho, porque apesar de eu poder botar diretamente no mosto, quando esse lúpulo ele tem temperatura quente, ele espalha muito, então ele fica com uma borra muito grande. Como é que eu consegui resolver? Eu comprei esse aparelhozinho, né? Que ele faz justamente para não deixar ele ficar na borra toda. Então ele consegue concentrar aqui dentro. Eu jogo aqui, ele dá uma espumadinha. Aí ele começa. No final eu vou mostrar como é que fica a borra, mas eu consigo aqui deixar a cerveja muito mais limpa. Então eu vou começar a dar o start aqui na fervura, tá? 60 minutos. Coloquei o primeiro lúpulo, né? Que é o Magnum, Hallertau Magnum de amargor. Coloquei ele primeiro. E nos últimos 15 minutos eu venho e coloco o segundo. Eu vou até pesar já e deixar aqui já separado. Ó, 98 graus, 97 já mesmo já começou a fervura. Ó. Tá vendo que tá fervendo? Então já tá conseguindo extrair muito bem os óleos essenciais do lúpulo. Então só vou pesar o segundo aqui e deixar já pesado. Esse outro é Hallertau Perle também. Isso não, pra mim ele era tcheco, mas ele é alemão mesmo.
Ele é muito aromático. Características mais aromáticas. A conta. Beleza? Então já está pesado, só vou aguardar o momento de alocar. É basicamente isso, eu vou jogar aqui dentro do mosto, só que com esse meu coadorzinho aqui eu consigo não deixar uma borra muito espessa. Então eu consigo dar uma limpada melhor na cerveja para ficar melhor e não perder líquido, né, no final das contas, tá bom? Vou colocar o último lucro, certo? Faltando uns 15 minutos. Vou jogar aqui. Qual o próximo processo? Eu vou deixar ele esfriar naturalmente. Tem como esfriar com chile, só que a chance de se contaminar é muito maior. O que eu vou fazer? Eu vou vedar a máquina, certo? Vou botar papel filme nela e vou esperar esfriar naturalmente. Amanhã de manhã eu vou inocular a levedura, tá? Aí, porque a levedura ela não suporta sobreviver a uma temperatura de 100 graus. Então tem que estar em torno de 26, 27 no máximo para a levedura começar o trabalho de fermentação. Aqui ela vai terminar com 100 graus, então ela está matando todo tipo de bactéria, qualquer coisa, e além disso extraindo as características do lúpulo. Então amanhã de manhã eu vou inocular aqui, até o balde está fermentativo. Esse balde, ele é um balde alimentício, certo? Ele é atóxico, então a gente vai fermentar aqui. E como é que funciona o processo de fermentação? A gente pega esse aparelhozinho chamado airlock. É um aparelhozinho, esse aqui tem três instrumentos. Tem esse aqui, ele é furado desse lado, certo? E a gente coloca isso aqui em cima. Pra quê? A gente vai encher de álcool. Um minutinho. A gente vai colocar álcool nesse aparelhozinho aqui, certo? E isso vai fazer com que o oxigênio que está no ambiente não entre dentro do fermentador. Então ele é um processo bem semelhante ao que ocorre nos banheiros, né? No vaso sanitário. Ele não deixa com que o ar entre, só que a fermentação faz com que a levedura consuma o açúcar. E essa levedura, consumindo açúcar, ela vai estar soltando álcool e CO2. O nosso fermentador, por ser alimentício e tudo mais, ele não suporta pressão. Então ele vai acabar expurgando o CO2. O CO2 expurgado, ele consegue empurrar o CO2, mas ao mesmo tempo o álcool não permite com que o oxigênio entre dentro do fermentador e possa contaminar. Então ele vai ficar expulsando o CO2, só que o oxigênio não consegue adentrar dentro. E aí é o airlock, o travador de ar, né? Então a gente vai colocar aqui o airlock, certo? E a gente vai vedar. Esse negócio aqui ele veda bastante, né? Então amanhã eu vou sanitizar. Eu já lavei bastante ele. Vou botar álcool nele para matar qualquer tipo de resquício de bactéria, de qualquer coisa, né? Já tá limpo. Amanhã eu só vou alocar ele aqui dentro do fermentador e fazer a vedação. Aí eu mostro para vocês como é que funciona. Para fazer o starter da levedura, o que eu faço? Eu fervo uma água. Às vezes eu coloco até um pouco do mosto mesmo, fervo ela, espero baixar a temperatura para 27 graus e já coloco a levedura para começar o processo fermentativo. Depois disso eu só jogo dentro do fermentador junto com o mosto e vedo tudo e deixo o airlock cheio de álcool. Pronto. Aí vai começar o processo de fermentação, né? De 7 dias, objetivamente, ela vai consumir todo o açúcar e depois eu vou fazer até uma maturaçãozinha. Eu vou botar em torno de 17 graus, 15 graus, pode ser que tanto faz. Eu vou colocar para começar a limpar um pouquinho mais a cerveja. Se eu botar muito baixo, tipo 5 graus, 0 graus, ela fica muito limpa. Talvez eu não vou colocar esses 5 graus, apesar dela ficar muito bonita também, mas talvez eu coloque um pouquinho, só para ficar limpinha. Então, é basicamente esse o processo. Amanhã eu já mostro para vocês como é que eu vou começar a fermentação, a inoculação da nossa levedura. É uma levedura especializada para esse tipo de cerveja, então ela já fermenta dando as características desse tipo de cerveja, que é justamente um leve sabor de cravo, de banana, mas cada cerveja tem seus fenótipos, assim, suas características intrínsecas, né? Essa cerveja aqui é um pouco complexa porque ela tem várias rampas, porque ela tem características muito específicas. Então, amanhã eu vou colocar
E eu também vou mostrar, vou botar no refrigerador para vocês verem mais ou menos como é que funciona, tá bom? Então até amanhã. Então tá aqui o nosso mosto, já com o starter, né? Tá começando a querer fermentar, entendeu? Aí eu já vou botar ele aqui, o nosso mosto já caiu todo aqui, vou só inserir, tomando cuidado pra não cair aquela bordazinha. Pronto, foi no outro lado, vou jogar mais álcool aqui, pegando, vamos ver aqui a combinação, certo? E tá lá. Pronto. Agora vai fermentar em temperatura ambiente 7 dias. Vou tentar mostrar ele borbulhando. Se eu lembrar, se eu não lembrar, vai ficar assim mesmo. Ela vai ficar borbulhando porque ele vai querer começar a fermentar, beleza? Ó, gente, aqui dá pra ver que tá começando a fermentar, olha. Ele já tá soltando um pouco de CO2. Aí ele já tá fazendo as borbulhas, mas isso normalmente fica mais forte. Aqui tá no início ainda da fermentação. Beleza? Pra vocês verem. Pra ver como é que fica. Mas isso aqui fica mais nervoso. Aqui tá começando. Faz umas 2 horas que eu botei inoculei as leveduras, certo? E já tá começando. Aí vai ficar aqui um bom tempo. Depois, no 7º dia, a fermentação alcoólica já ocorreu. E eu vou só estabilizar ele dentro de uma geladeira para ficar bem tranquilo. Já é o 2º dia à noite, ela já está trabalhando mais, certo? Então é isso, ela fica consumindo o açúcar, né, do malte e vai transformando isso em álcool e CO2. E no caso aqui ele vai expurgar o CO2 para a vasilha não estourar e a gente coloca álcool 70, né, para evitar que o oxigênio entre para contaminar. Então o último passo que eu vou fazer no 7º dia agora vai ser botar dentro do refrigerador, beleza? Então, gente, já está no 7º dia. Eu vou botar agora dentro do refrigerador. Vou botar o ticket control temperatura aqui. Vou botar nos primeiros 10 dias 17 graus e depois eu vou baixar para 7 graus para sedimentar tudo, tá? Então vou botar aqui o fermentador. E configurar para 17 graus. Aqui estava 2 graus antes. Vou botar para 17. E aí, passando uns 10 dias, eu baixo para 7 graus. E pronto. Depois é só envasar a cerveja ou o chopp. Eu deixo um pouco sempre mais baixo, porque até refrigerar tudo ele demora para pegar, né? Então vou botar aqui, vou ficar aqui parado, não vai ter abertura mais, né? Então vai ficar 17 graus e vai ficar estabilizado durante 10 dias. Depois eu finalizo com 7 graus, beleza? Então é isso, basicamente. Quando eu for fazer o próximo passo, que é engarrafar, eu tento fazer algum videozinho curto para postar posteriormente, beleza? Abraço, valeu!